Muito bem, feliz sábado novamente para todos. E vamos falar um pouquinho desse assunto tão importante nesta noite. E eu quero começar contando para vocês as impressões que eu tive de uma história que eu li recentemente em uma revista. Essa história fala de um homem que ele estava com fome. E ele pegou o catálogo do telefone e foi em busca de algum contato, de alguma lanchonete, para que ele pudesse ligar e pedir alguma coisa para comer. E ao chegar na lista telefônica, para sua surpresa, ele encontrou um nome muito assim diferente, não comum, de uma lanchonete, que é o seguinte: Lanchonete Igreja de Deus. Vocês já ouviram alguma lanchonete com esse título? Eu acredito que não, né? Esse homem ficou muito intrigado com esse título, Lanchonete Igreja de Deus. Curioso, ele ligou para pedir o lanche e também ele quis saber do atendente que estava do outro lado o porquê daquele nome. Lanchonete Igreja de Deus. O atendente, muito educado, lhe respondeu o seguinte: bem, tínhamos aqui no passado uma igrejinha. E para ajudar nas despesas locais, começamos a servir lanches e marmitas logo após o culto. Parece que eu já vi isso em algum lugar, né? Principalmente o departamento de assistência social costuma fazer lanches e alguma coisa para vender após o evento, após o culto. E aí o atendente disse para o homem: as pessoas gostaram muito do cardápio e a cada dia a clientela aumentava. Foi então que os principais líderes daquela igreja foram diminuindo as atividades da igreja e aumentaram os investimentos na lanchonete. E depois de algum tempo, imagina, vocês já acertaram aí, decidiram fechar a igreja e continuaram com a lanchonete. E para não perder aquela lembrança da igreja, eles resolveram colocar o nome Lanchonete Igreja de Deus. Essa é uma história triste, que segundo a revista que eu li, disse que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Essa história nos faz refletir a triste situação de uma igreja que perdeu o foco, o rumo. Ela não entendeu a razão de sua existência, que é cumprir a grande tarefa deixada por nosso mestre. Ela deixou a tarefa de pregar o evangelho em segundo plano, quando isso é uma prioridade da igreja de Deus aqui na terra. Porque nós existimos neste mundo com esse único objetivo:
E isso tem que ser prioridade. Evangelizar, pregar o evangelho. Jesus, antes de partir deste mundo, logo depois da sua ressurreição, não mais o Cristo humano, mas o Cristo divino, ele deixou para a sua igreja essa tarefa. E ele disse: ide e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar quantas coisas? Todas as coisas que eu vos tenho o quê? Ordenado. E ele disse: e eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias. E até quando? Até a consumação dos séculos. Queridos, prezados irmãos aqui presentes e os nossos internautas, pastores, obreiros, líderes das igrejas locais, aqui nessa passagem encontramos a tarefa prioritária da igreja de Deus aqui na terra. A igreja existe em razão ou em função disso. Se a igreja não prega o evangelho, se ela não tem a pregação do evangelho, essa tarefa, como algo prioritário, ela perde o direito de ser igreja. E ela tem que virar clube social. A diferença de um clube para uma igreja, em destaque, é essa. É porque a igreja, além do seu convívio social, ela tem uma tarefa a cumprir, que é prioridade. Pregar o evangelho. Nessa passagem de Mateus capítulo 28, nós encontramos 4 verbos. Vocês conseguem identificar comigo? O primeiro, ir. O segundo, fazer. O terceiro, batizar. E o quarto? Ensinar. Interessante, quando a gente analisa o texto com mais seriedade, mais profundidade, o que podemos entender? Destes, apenas um está no imperativo. Lendo no português, parece que são 2. Mas se você for para o texto no grego, no original é apenas um. No português, parece que é o ide e fazei. Mas o verbo ide, no original grego, está no gerúndio. Indo. O verbo que está no imperativo no grego é o fazei. Fazei discípulos. Essa é o verbo principal. O ir, ou ide, ou no grego indo, é um verbo auxiliar. Então, dos 4 verbos, o único que está no imperativo é o fazer. Mas, lendo no português, os 2 primeiros verbos, o ide e fazei, nós encontramos a ordem, a tarefa prioritária deixada pelo nosso mestre. Os 2 últimos verbos indicam a forma ou como deve ser feito o cumprimento dessa tarefa, que é batizando e o que mais? Ensinando. Mas o âmago dessa passagem está no fazer. Discípulos de todas as nações. Deus espera da igreja, de cada líder da sua igreja, seja ele pastor, missionário, dirigente, oficial, nós precisamos ter a visão de olhar para as pessoas com quem nós estamos
estudando de fazer dela um discípulo. E falar em discípulo, meu mestre está aqui, né? Sentado ali me assistindo, rapaz. Vou publicar você aqui agora, vou fazer a propaganda. Vocês conhecem o pastor Francisco Campos? Conhecem? Já ouviram falar dele? Ele é o atual presidente da... Como é que chama lá? ASC. É isso? ASC, Associação Santa Catarina. Meu amigo Campos, fico feliz em ver você sentado aqui, ouvindo o seu discípulo, né? O Campos me conheceu bem jovem, lá na Bahia, no extremo sul da Bahia, Eunápolis. E nós tivemos o privilégio de comportar junto. Andamos por aquela Bahia quase inteira, realizamos várias conferências, várias campanhas de recrutamento, vários eventos em alto potencial. Eu me lembro e jamais esquecerei Campos, Criados para Vencer. Aquele curso, aquele encontro marcou. E dali eu fui chamado para ser auxiliar do meu mestre Campos. E um detalhe que eu nunca vou esquecer. Quando viajei com o Campos pela Bahia, ele costumava dizer para mim bem assim: sabe qual é o meu sonho, Francharle? Eu falei, qual, Campos? Um dia levar todos os comportores, principalmente do Nordeste, para Curitiba, para conhecer a Clínica Oasis. E ele criou até o slogan, fui ao Oasis e o Sembis me levou. E no meio do percurso, depois de andarmos lado a lado, executarmos muitas coisas juntos, o Campos saiu do departamento por uma questão de saúde, lembra? E quem deu prosseguimento ao trabalho do mestre? O seu discípulo. E tempos depois, eu estava na ANOB, recebi uma ligação para ser o diretor de comportagem das duas uniões. E fui para São Paulo. E aquele sonho do mestre estava onde? No coração do discípulo. E no ano de 2009, em parceria com a editora, com o pastor Joel Ramos, o discípulo do mestre Campos levou 300 comportores para conhecer o Oasis. Amém ou não? Por que discipular é importante? Porque quando você discipula, a obra não acaba. Correto ou não? Correto? A obra prossegue. Ainda que o mestre saia de cena, ou venha até mesmo a falecer, mas os sonhos, os projetos darão prosseguimento. A missão deixada por Jesus à sua igreja, a tarefa prioritária, não é simplesmente pregar, não é simplesmente ir, mas é o quê? Fazer o quê? Discípulo. E essa responsabilidade recai sobre todos, recai sobre todos, especialmente sobre os pastores, obreiros e oficiais da igreja. Porque os pastores e obreiros e oficiais da igreja têm mais discernimento, têm mais maturidade. E discipular é uma paternidade, ou não? É como você pegar uma criança recém-nascida, como é o caso aqui do filho do Tiago e da Dani, para cuidar dele. Qual é a necessidade da atenção e do cuidado que essa criança precisa, do Tiago e da Dani? Praticamente como? 100%. Se porventura os pais disserem, eu não vou mais dar 100% do meu tempo para vocês, qual será o resultado da criança? Vai morrer ou não? Discipular é paternidade.
exige tempo, dedicação, é adoção espiritual, é pastorio, é caminhar junto até que o discípulo consiga andar sozinho com as suas pernas e que possa ter a habilidade para poder fazer também um discípulo. Queridos, discipular não acontece no automático. Não tem assim uma varinha onde você sacode ela e aparece de uma forma mágica ali algo. Não tem como ser assim. Precisamos ter consciência que é um processo dia a dia, lado a lado, até alcançar a maturidade. Os líderes têm que olhar isso para os seus liderados. Os pastores, obreiros, precisam ver nos oficiais e nos membros a necessidade de se fazer o quê? Discípulo. Porque a igreja é assim. Há uma geração que está se aposentando e outra geração que está descendo à sepultura. Quem dará prosseguimento à obra? Os discípulos hão de prosseguir levando avante. Vamos ver o que diz o Espírito de Profecia. Eu selecionei aqui alguns textos do Espírito de Profecia que comentam o assunto para a nossa reflexão. Eu queria que você que está aqui na igreja acompanhasse o texto. E você, querido internauta, querido líder, acompanhe também aí pela internet. Diz assim o Espírito de Profecia, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 285. Diz a serva do Senhor: os pastores podem pregar sermões aprazíveis e convincentes e fazer muito esforço para edificar a igreja e fazê-la prosperar, mas a menos que seus membros façam individualmente a sua parte como servo de Cristo, igreja estará em trevas e o quê? Sem forças. Por mais talentoso que seja um pastor, seja ele presidente de uma associação ou líder de um departamento, que saiba pregar, tem a língua de prata, né? Ele vai fazer grandes coisas no púlpito, mas essa igreja não vai crescer. Ela não vai se multiplicar. Por quê? Porque os membros não foram treinados para poder fazer a obra. Por que estamos aqui dando abertura em um seminário de capacitação e treinamento para líderes? Porque Deus quer que nós, pastores, principalmente líder desse departamento, ensine a igreja a trabalhar. Diz mais o Espírito de Profecia: a melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de nossas igrejas não consiste em pregar-lhes sermões, mas em planejar trabalho para que o façam. Dai a cada um algo para fazer em prol dos outros. Diz mais: ajudai todos. Quantos? Quantos, igreja? Todos. As crianças estão inclusas aqui ou não? A minha menina, crianças, olha o tio aqui. A minha menina, quando era pequenininha, tinha 5 anos, ela dizia para mim assim: papai, a Lília, né? Hoje está grandona, maior do que eu, né? Talvez até esteja me assistindo aí. Papai, quando eu crescer, eu quero ser uma missionária. Eu fiquei tão triste. E ela ficou mais triste quando me viu a minha raça. Ela falou: gente, papai tinha que ficar feliz, foi triste. Eu falei: filha, papai não achou legal isso aí não. Se a sua menina chegasse bem assim: ei, papai, quando eu crescer eu quero ser uma missionária, como que você reagiria? Que legal, filha, parabéns. É assim ou não? Eu disse: não, Gabi, não. Papai não gostou dessa ideia. E ela se chocou com a minha reação. Por quê? Porque eu disse: não precisa esperar crescer para ser missionária.
Você pode ser missionário desde quando, crianças? Desde pequeno ou não? Todos podem ser missionários, independente de quê? Da idade. Por isso que diz: ajudai todos a verem que, como recebedores da graça de Cristo, estão obrigados a trabalhar para eles. E seja a todos ensinada a maneira de trabalhar, especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé, devem ser ensinadas a cooperar com Deus. Porque gente nova, recém-convertido, está no primeiro amor e tem que logo formar o DNA, ou não? Porque depois que se acostumar no amor de não, é igual doença crônica, meu irmão. Não tem remédio que cura mais. Porque fica crônico, aí tem que viver à base de remédio. Assim ou não é? Tem que estar animado. Olha o que diz mais o Espírito de Profecia. Eu selecionei vários textos para nossa reflexão. A profetisa diz: ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o pastor deve não tanto buscar a princípio converter os incrédulos, como exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa. Trabalhe com eles individualmente. Lembrei do diretor de comportagem. O que o diretor faz, Campos, hein? Vai lá na casa do indivíduo, ensina ele a comportar e diz: agora vamos lá para o campo. Eu vou com você. Aí o diretor dá a primeira oferta, a segunda, a terceira, a quarta. Aí ele fica animado: deixa eu dar uma aí também. Aí ele dá uma, aí o diretor fala: não ficou legal, senta aqui, fica assim. É assim ou não? É o discipulado. A mesma coisa tem que ser na obra bíblica. O pastor chama o jovem: ei, jovem, você está convidado aí comigo a dar um estudo bíblico. O pastor faz 2 estudos, o terceiro é de quem? É do jovem Lucas, né, Lucas? Você dá Os jovens são inteligentes, rapaz. Sabem tantas coisas legais. Dê aí o estudo e você vai individualmente treinando. E diz mais: tentando despertá-lo para buscar eles próprios experiência mais profunda e trabalharem pelos outros. Quando estiverem preparados para apoiar o pastor mediante orações e o que mais? Serviço. Olha a declaração, olha a afirmação do final do texto: maior êxito há de lhe acompanhar os esforços. Maior êxito, multiplicação, tudo flui. Imagine uma igreja com 70, 80 membros, 100 membros. O pastor dando 10 estudos bíblicos e a igreja cada um dando um. Nós não estamos só 10, teremos quanto? 110 estudos bíblicos semanalmente. Imagine o pastor tendo um pequeno grupo e os 100 membros tendo 10 pequenos grupos, divididos em grupos de 10. Quem segura uma igreja dessa? É para refletirmos. Diz mais o Espírito de Profecia: os anciãos e os que têm cargo de responsabilidade na igreja devem conceder mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. Devem arranjar as coisas de maneira que todos os membros da igreja tenham uma parte a desempenhar, para que ninguém leve uma vida sem objetivo, mas que todos realizem o que lhe for possível, de acordo com as suas, o quê? Várias aptidões. Por isso que vai falar dos dons, né? É o Joás parece que vai falar sobre isso, né? Cada um tem um dom, né? Joás vai falar assim: é essencial que os membros da igreja sejam educados de tal forma que se venha a tornar abnegados, dedicados e eficientes obreiros de Deus. E é só assim que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera e o quê? Porque uma igreja infrutífera está caminhando para quê? Para a morte. Jesus foi diante de uma árvore, de uma figueira, não foi? Ela não tinha o quê? Fruto. Jesus falou: vou amaldiçoar, não dá fruto, seca logo esse negócio aí. Depois teve um clemência, não foi? 1 ano para ela, 1 ano. Vamos dar mais 1 ano aí. Vamos dar mais 1 ano para ver se esse membro ele desenvolve, né? Olha, um membro infrutífero, ele está caminhando para a morte espiritual. Todo membro da igreja se deve tornar um obreiro ativo, uma pedra viva, espargindo luz no templo de
Deus. É luz, tem que iluminar. Vós sois o quê? A luz do mundo. Olha o que diz o livro Ciência do Bom Viver. Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de instrutores, o quê? Eu lembrei do projeto Jovens em Missão semana passada, Jário. Por quê? Tinha um grupo de pessoas que aprenderam a trabalhar, mas depois nós fomos para o campo, na prática, acompanhado de pessoas mais experientes, que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e os outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo vale mais do que muitos o quê? Uma vez eu ouvi Jário falar, se o líder não é missionário, como que será a igreja dele? O que vocês acham? Não vai ser missionário. Se o líder não traz visita para a igreja vai trazer? Se você que é líder, você não se preocupa em levar uma visita para a igreja, você quer que os membros tragam a visita? Temos que dar exemplo. Quando você lê aquele texto de Provérbios 22, verso 6, ensina a criança Por que Porque você faz na prática, caminha lá e dá o exemplo. Se for tudo bem, mas é certo ou não? Olha o que diz mais outro texto inspirado. Os ministros não devem fazer a obra que pertence à igreja, exaurindo-se dessa maneira e impedindo que outros cumpram o próprio dever. Eles devem ensinar os membros como trabalhar na igreja e na comunidade. É um pecado grave o pastor fazer o trabalho de quem? Da igreja. Nós precisamos refletir. Existe a responsabilidade para com o ministério, que é treinar a igreja. A liderança tem que treinar. Agora, a responsabilidade da igreja é auxiliar a liderança, o ministério na pregação do evangelho. No tempo do pastor Haskell, quando ele e outros estavam dirigindo uma escola bíblica e tendo reuniões noturnas na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, Deus usou a profetisa para trazer para ele uma palavra de advertência. Veja só qual foi a palavra. Fazei com que os crentes que moram perto do local das reuniões participem da responsabilidade do trabalho. Os crentes devem considerar um dever e privilégio ajudarem para que as reuniões tenham êxito. Deus se agrada dos esforços que se fazem para pô-los a trabalhar. Deus deseja que cada membro da igreja trabalhe como se fosse sua mão ajudadora, buscando, mediante ministério de amor, ganhar almas para Cristo. Deus usou a profetisa para chamar a atenção da igreja. No caso, orientou o pastor Haskell, que era um grande evangelista da época, que ele estava fazendo tudo sozinho, e a igreja estava só vendo o pastor trabalhar. Nada disso. Tem que estar junto. E também chamou a atenção, Deus usou a profetisa em 1892, através de uma carta endereçada ao doutor Kellogg e a sua esposa, chamando a atenção deles para a necessidade, como líderes importantes da época, de treinar a igreja, a necessidade de treinamento. Veja o texto. Foi-me mostrado que em nosso trabalho pela iluminação das pessoas das grandes cidades, Goiânia está incluso aqui ou não? São Paulo está incluso aqui ou não? Brasília? Estamos só parafraseando. A obra não tem sido bem organizada ou os métodos de trabalho tão eficientes quanto nas outras igrejas que não tiveram a grande luz que consideramos tão essencial. Por que isso? Pergunta ela. A carta continua. Porque muitos, quantos?
muitos de nossos obreiros têm sido aqueles que gostam de pregar. Gosta do púlpito, né? Do holofote, das câmeras, né? Só que o nosso trabalho como líderes não se resume no púlpito, correto ou não? Nós temos que ir ao campo com a igreja. Diz mais atenção deve ser dada ao treinamento e educação dos missionários, com uma referência especial para trabalhar nas cidades. Aí, eis a razão por causa desse seminário. Nós estamos aqui para quê? Treinar. Se você que está me assistindo pela internet, e você que está aqui na igreja, que mora na Grande Goiânia, não aproveitar, não é culpa da liderança. Correto ou não? Correto ou não? Nós estamos aqui como representante do céu para treinar. A nossa missão é essa. E qual é a parte da igreja? É assistir com atenção e depois colocar em prática. A profetisa sempre apresentou esse trabalho de treinamento como um dever. Olha que interessante. Leia o texto. É dever daqueles que se apresentam como líderes e mestres do povo instruir os membros da igreja quanto ao trabalho em atividades missionárias. E então ver em operação a grande obra de ampla proclamação desta mensagem que deve despertar toda a cidade não trabalhada. E termina o texto. Antes que venha a crise, ela ainda justifica o porquê. Por quê? Porque o que está diante de nós, uma crise onde o povo de Deus perderá a sua liberdade, o quê? Religiosa. E você sabe quando que nós vamos valorizar a liberdade? Quando perder. A lacuna vai ser gigante. Eu posso fazer um paralelo para vocês entenderem o que eu quero falar. Há 2 anos atrás, eu perdi 2 mães. Mãe-vó e mãe biológica. Vocês não imaginam o tamanho da lacuna que é isso. A falta que isso faz. É gigante. Não dá para detalhar para vocês o que passa dentro de um coração onde você procura alguém que era tão importante para você e não existe mais. A mesma coisa, a liberdade religiosa é algo como uma mãe, certo ou não? Que quando perdermos, nós vamos saber o quanto ela custa. Antes que venha a crise, quando mediante a operação de agências satânicas, as portas, ora aberta para a mensagem desejante, serão o quê? Hoje está aberta, graças a Deus tem internet, está aberta ou não está? Mas você acha que vai estar disponível para sempre? Não se iluda, o tempo é agora, esse é o momento de sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos evangelizar os nossos amigos, nossos vizinhos, desenvolvermos o sacerdócio que Deus colocou em nossa responsabilidade, que o pastor Mário vai falar sobre isso, os dons e talentos que o Jorge vai falar sobre isso, as capacidades que Deus nos deu para ser usada para a sua honra e para a sua glória. Amém ou não? Amém. Queridos, qual eram os métodos de trabalho no tempo de Ellen G. White? Vocês têm uma ideia ou não? Será que é o que existe hoje? Não. O que vocês acham? Se Ellen G. White nascesse no tempo da internet, qual seria o canal mais assistido na Terra? Acho que seria o dela, né? ellenwhite.com.br, ou não? Não sei como é que seria. Mensageira do Senhor, ou não? No tempo de Ellen G. White, depois de 1844, o evangelismo era simples. Não tinha carro, não tinha tecnologia. Eles tinham carroças, ou não? Puxada a quê? A cavalos ou bois, né? E as rodas eram de madeira.
Eles saíam de cidade em cidade, dias, fazendo evangelismo em tendas. Vocês conseguem imaginar isso? Uma tenda sem parede, para não se chover, não molhar, né? Era o período do evangelismo profético, onde os mileritas, os pioneiros do adventismo, pregavam Daniel 8,14 com muita autoridade. Era reunião ao ar livre. Isso durou de 1844 até 1900. Tempos depois, veio uma queda. O povo começou a perder o interesse. Parece que é algo parecido em nossos dias, né? Você traz uma coisa nova, todo mundo, opa, é esse mesmo. Aí quando passa 1 ano, 2 anos, aí perde interesse, aí tem que criar outra coisa para não perder o ânimo, assim ou não? Aí veio, tempos depois, o período de evangelismo institucional. Deus chamou a atenção da profetisa para instituições, escolas, hospitais, editora e etc. Depois de anos, as reuniões e pregações proféticas em tendas começaram a perder o público. Então os pioneiros começaram a dar ênfase na pregação evangélica e na comunicação de um sistema de doutrina centralizado em Cristo, e usando as instituições como uma força gigante para que a obra pudesse avançar. Escolas, sanatórios e etc. E nos meados de 1980, o método evangelístico mais usado era esses. Depois surge a força da colportagem, assim como um número de exércitos muito elevado. E mais na frente, o evangelismo relacional, que nós vamos falar também sobre dele durante esse seminário. E o objetivo de Deus era que todos os métodos fossem usados com um único objetivo. Qual é? Cumprir a tarefa. A tarefa prioritária da igreja, que é o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mesmo Deus usando a profetisa para falar de alguns planos que eram muito importantes para a época, que os líderes daquela época abraçaram, mas Deus usou ela para abrir a mente dos novos líderes da seguinte forma. Olha só, Evangelismo página 70. Ela disse assim: novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. O evangelismo de tendas caiu de moda ou não? O que precisamos? Novos métodos, ou não? Para poder avançar. Certo ou não? Temos que avançar. Diz mais assim, ó. No livro Evangelismo, página 105. Alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado. Mas não permitamos que alguém, por causa disso, ponha obstáculo no caminho mediante a crítica. Porque tudo que é novo gera o quê? Gera resistência ou não? Nós temos uma identidade. Não podemos negociar nossa identidade como o povo de Deus. Mas podemos criar métodos para alcançar as almas lá fora. Amém ou não? Diz assim o livro Obreiros Evangélicos: nas cidades de hoje, onde existe tantas coisas destinadas a atrair e agradar, o povo não pode se interessar por esforços como medíocres. Gente, capital, o interior não. O interior você chega lá, coloca um data show, como é que é? A multidão, mas na capital tem cinema, tem shopping, tem a Feira da Lua, assim que chama aqui, não? É isso mesmo, a Feira da Lua. Tem a lanchonete, não é a casa de Deus não, mas é a lanchonete, né? Tem o McDonald's ou não? Tem tanto lugar para ir, que a pessoa nem lembra que tem que ir na igreja ouvir a palavra de Deus.
Se a concorrência para atrair a atenção das pessoas e desviar o foco da salvação cresceu, qual deve ser a nossa postura como líderes? É deixar de lado os esforços medíocres e impactar e impressionar as pessoas de alguma outra forma. Alguém pode me perguntar: que exemplo o pastor pode dar? Durante o seminário haverá muitos exemplos, se você acompanhar a gente até o final. Mas a dica é simples: se consagre e peça a Deus sabedoria, porque quem pede o quê? Recebe. Amém ou não? Olha o que diz mais: os ministros designados por Deus acharão necessário empregar esforços extraordinários, a fim de atrair a atenção de multidões. E quando tiverem êxito em congregar grande número de pessoas, deve apresentar mensagens tão fora do comum que o povo seja despertado e o quê? Precisam fazer uso de todos os meios que sejam possíveis. Vou repetir. Quantos meios? Todos os meios, para que a verdade seja proclamada de um modo especial, com clareza. A probante mensagem para este tempo deve ser pregada com tanta clareza e de modo tão positivo que impressione vivamente os ouvintes e os induza a quererem o quê? Estudar as Escrituras. A fome não acaba. A pessoa está comendo maná celestial e fala: eu quero mais. Aonde que tem? Na casa do Wagner. Terça-feira eu vou lá. Aonde tem mais? Lá não sei aonde, cada um tem ponto de pregações. Terça, quinta, sexta, no pôr do sol na casa do irmão. Eu quero ir. Eu fico impressionado. Eu estou dando estudo bíblico com uma pessoa assim, que eu estou terminando o Apocalipse com ele. E ele fala: pastor, olha, é muito bom. Eu quero mais. A fome é insaciável. Mas quando que a fome fica insaciável? Vou pegar aqui uma técnica da minha esposa, né? Ela deve estar me assistindo. A minha esposa, como outras irmãs que eu conheço na igreja, ama cozinhar. É bom cozinhar, não é? Só que cozinhar é uma arte, ou não? E a minha esposa costuma dizer assim: você tem que colocar a comida na mesa para a pessoa já comer com os olhos. O apetite já é como despertado. Eu quero mais. Assim ou não? A mesma coisa é o maná celestial. Você tem que estudar com a pessoa para a pessoa sentir, despertar fome e ficar sempre com fome. Que coisa linda, hein? Queridos, tem muitas coisas que nós vamos falar. O tempo não permite, mas como melhor recurso, Ellen G. White disse assim, ó: portas que foram fechadas para aquele que simplesmente prega o evangelho, abrir-se-ão ao inteligente missionário médico. Aqui entra o cobertor, né? Ou não? É um método divino. A obra médico-missionária quebra barreiras. Você convida a pessoa para vir à igreja assistir um culto, não vem. Mas tem um mutirão de saúde, o que acontece? Ele vem, ou não? Aferir a pressão, ele vem. Só que ele esquece que ele não é doente só fisicamente. É doente como? Espiritualmente também. Eu me lembro uma missão que eu participei, que a pessoa veio, sentou na sala pastoral, na capelania, e eu falei para ele: olha, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor gostou da missão? Ele falou: amei, que coisa linda. Pois essa missão aqui, ela é mantida, patrocinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. A hora de apresentar o quê? A igreja. Aí ele falou: que coisa interessante, parabéns para a sua igreja. Sabe o que eu quero que o senhor entenda? Nós como igreja não estamos aqui na terra simplesmente para pregar o evangelho. Nós estamos aqui para servir a comunidade. As igrejas querem tirar do povo. Nós existimos para dar ao povo, porque Jesus nos dá em abundância. Só que eu quero que você entenda o seguinte: o ser humano não é só o físico. O ser humano é um todo, é o emocional, é o psicológico e é também o quê? O espiritual. E as pessoas estão em busca de uma cura física e esquece que a cura mais importante qual é?
a espiritual. E por isso você vê aqui. Você foi lá na sala do médico, do terapeuta, lá eles te curaram fisicamente. Agora aqui, nessa sala, eu conheço um médico que ele está aqui do meu lado. O nome dele é Jesus Cristo. Ele tem como te curar espiritualmente, perdoando os teus pecados e te dando uma nova vida. Amém ou não? Como que a pessoa sai dessa sala? Como que sai? Um falou para mim assim: pastor, depois da oração, valeu a pena ter entrado nessa sala. Amém ou não? Senti a presença de Deus aqui, nesta tenda, neste lugar. As pessoas têm que sentir que Deus anda conosco. Amém ou não? É assim que tem que ser. Diz mais: a obra de saúde é a cunha de penetração e alcança o coração das pessoas nos caminhos e é uma cunha, né? De penetração. Por isso que Ellen G. White, ao usar esse exemplo do trabalho obra médico missionária, ela fala bem assim de Jesus. Durante seu ministério, Jesus empregou mais tempo em curar os doentes do que em pregar. O Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípio divino na mente e na alma. Comunicava bênçãos terrestres para que pudesse inclinar o coração dos homens ao recebimento do evangelho de sua graça. Por isso que Ellen G. White enfatiza com clareza que o melhor método missionário qual é? É a obra médico-missionária. Diz mais: a obra médico-missionária precisa ter os seus representantes em nossas cidades. Cadê os médicos missionários? De Goiânia, de Brasília, de São Paulo, de Recife, de Salvador e de qualquer lugar nesse planeta aí. Deve-se criar, vai pensando aí, centros e estabelecer missões em setores corretos. Os ministros do Evangelho devem unir-se com a obra médico-missionária, a qual tem sido sempre o quê? Apresentada como a obra que deve derribar preconceitos existentes em nosso mundo contra a verdade. A obra médico-missionária está crescendo em importância e reclama a atenção das igrejas. Ela é parte da mensagem do Evangelho e deve ser o quê? Reconhecida. Agora, uma coisa é clara: em qualquer investida missionária, Ellen G. White falou que nós precisamos seguir os métodos de Cristo. Ela diz bem assim: unicamente o método de Cristo terá verdadeiro êxito no aproximar do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que ele desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhe a confiança. E depois ordenava o quê? Segue. Primeiro faça o bem, seja simpático. Eu fico pensando assim, né? A minha vizinha, moro com ela há tanto tempo aqui, nunca deu uma atenção especial a ela. Quando eu fui para Manaus, o irmão até me perguntou assim: pastor, sumiu, né? Pois eu estava em Manaus, irmão. Aí quando eu cheguei na minha casa em Manaus, que é no fundo da associação, sabe o que veio na minha cabeça logo? Faça um contato com seus vizinhos logo aí, vá. E eu fui lá e disse: meu bem, faz um pão integral, por favor, aí. Um pão bonito aí, daquele que tu sabe fazer, que eu vou impressionar meu vizinho. Peguei o pão bonitão, meu irmão. Fui lá e bati palma. O pão e um livro. Como encontrar paz interior. Bom dia, vizinho. Simpático esse pastor, né? Tudo bem, vizinho? Eu me chamo Fran Charles Ferreira Figueroa. E me apresentei para ele. Eu sou o novo pastor aqui da igreja. E trabalho na igreja há muitos anos, vizinho. E a coisa que eu mais prezei na minha vida, no meu ministério, é ser amigo dos meus vizinhos. Porque vizinho é parente, né? Vizinho é irmão, não é? E ele ficou assim. Eu vi que ele ficou sem fôlego. Como é que é o negócio aí, rapaz? E para iniciar uma amizade verdadeira, eu vim trazer um pão para o senhor. Já botei o pão na mão dele, botei o livro como encontrar a paz interior e convidei ele para vir para a igreja. E ali vem o estudo bíblico ou não? E depois a conversão. Amém ou não? Amém.
Simpatia, gente. Fala com o teu vizinho com alegria, rapaz. Bom dia, vizinha. Amém, amém ou não? O cara passa na frente da vizinha, parece que comeu uma comida estragada, né? Sem semblante feliz ou não? Tem que ser alegre, tem que ser feliz. Sempre alegre, sempre alegre. É a vida de quem? Do cristão, rapaz. É uma dica, né? Vamos falar mais sobre isso. Olha o que o diabo planejou. Satanás está agora buscando. Esse é um texto solene. Manter o povo de Deus no estado de inatividade. Quem quer que você fique parado? Quem quer? Quem quer? Sabe a coisa que mais me intriga? Os pastores estão aqui, ó. É quando a gente vai reorganizar a igreja e fala, eu não quero cargo. Olha, não quero cargo nenhum. Tu quer o quê? Tu quer morrer? Não quer nada, rapaz. Eu não quero nada. Ó, esse ano, pastor, eu não vou fazer nada. Mas não vai fazer nada. Quem não faz nada, está cavando o quê? A sepultura espiritual ou não? A inatividade é sugestão de Satanás. Grave isso aí. O dia que tu pensar e não querer fazer nada, saiba que por trás desse sentimento tem influência o quê? Satânica. É duro ou não? Não fique com raiva do pastor não, por favor, tá? Alguém pode achar que eu dei apertei. É o texto. Olha só. A fim de impedi-los de executar sua parte na disseminação da verdade, para que, afinal, sejam pesados na balança e o quê? Além de morte espiritual, vai perder o céu. Porque essa atitude de inatividade é a atitude de gente egoísta. Enterrou os dons, talentos, sacerdote todo crente. E nenhum egoísta vai para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Amém ou não? Amém. Então trabalhe para Jesus, rapaz. Vai lá, vem lá teu vizinho, teus amigos. Olha, vai ter palestra sobre isso aí. Nós estamos só dando um ensaio aqui, né? Olha esse pensamento do Oswald Smith. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. Qualquer igreja que não está seriamente comprometida com a missão deixada pelo mestre, perdeu seu direito bíblico de o quê? Existir. Obrigado, meu irmão. Perdeu o direito bíblico de existir. Igreja não é clube. Igreja é agência ganhadora de almas. Aqui é o lugar onde vidas têm que ser transformadas. E quem nasce no reino de Deus nasce como? Missionário. Se você não é um missionário, você tem que nascer de novo. Amém ou não? Eu quero encerrar com a história final, né? Já falei demais, né? Vocês já ouviram falar da lenda de Jesus e os anjos? Já ouviram falar da lenda, não? De Jesus e os anjos. Ei, internauta, você que está... Você já ouviu... Coloca no chat, né? Vê se você já ouviu falar da lenda de Jesus e os anjos. O título dessa lenda é Não Tenho Outro Plano. É o título dela. Vou ler para vocês. Vou contar. Uma lenda conta a ascensão de Jesus para o céu. Logo depois da ressurreição, ele deixou o id, não foi? Não foi? Ele é recebido lá no céu pelo anjo Gabriel, que tomou o lugar de quem? Que ficou no lugar de Lúcifer. E Gabriel lhe pergunta: Jesus, agora que seu trabalho está acabado, que planos o Senhor fez para assegurar que a verdade que o Senhor trouxe para a terra se espalhará por todo o mundo? Olha que pergunta. 33 anos, Jesus já acabou a missão. Agora, qual foi o plano que o Senhor fez para assegurar que a verdade que o Senhor trouxe para a terra se espalhará pelo mundo inteiro? Jesus respondeu assim: Gabriel, eu chamei alguns homens
pescadores, coletores de impostos, para andar comigo enquanto eu cumpria a vontade do meu pai. E eu pedi que eles levassem avante. Sim, disse Gabriel, eu sei sobre eles, os pescadores, os discípulos. Mas que outros planos o Senhor fez? Jesus respondeu, eu ensinei a Pedro, o mais experiente, né? A Tiago e a João sobre o reino de Deus. Eu também ensinei Tomé sobre fé. E todos eles estavam comigo quando curei e restaurei muitas pessoas. Gabriel continuou, realmente, Jesus, tudo isso é muito bom, mas certamente o Senhor deve ter outro plano para assegurar que seu trabalho não foi em vão. Qual o outro plano? Que envolve fora dos discípulos, entendeu não? Fora da igreja, entende ou não? Jesus fixou o olhar em Gabriel e exclamou, eu não tenho outro plano. Não existe plano B. Estou dependendo inteiramente deles. Se eles falharem, não tenho outro plano. Consegue imaginar ou não? Só tem um plano para pregar o evangelho, é a igreja. É você. Se você falhar, não existe outro plano. O plano é a liderança e a igreja remando juntos para que o barco possa andar. Que possamos refletir nisso, e eu termino com esse lindo texto do Espírito de Profecia. A obra de Deus na terra nunca poderá ser concluída enquanto homens e mulheres que compõem nossa igreja cerrem fileiras e juntem seus esforços aos dos ministros e oficiais das igrejas. Qual é o plano? Qual é o plano? É esse. A liderança, o ministério com a igreja, pregando o evangelho. Não é só a liderança, não é só a igreja. É os dois. Imagine um barquinho que você rema só um lado. Como é que vai ficar esse barco? Como é que é? Ele não vai sair do lugar. E se for só o outro? Aí não vai. Agora se for os dois. E mais gente lá atrás. Como é aquele campeonato que tem um monte de gente remando, né? Um monte de gente remando. Um barco comprido. Como é que chama aquilo ali? Canoagem. Onde é que vai chegar esse barco? Rapidinho lá no final. Que o Espírito de Deus possa nos fazer refletir nesta mensagem, que é apenas a primeira, hein? Tem mais coisas por aí, hein? Deus vai falar contigo. Seja um ouvinte atento, em nome de Jesus. Então que Deus possa despertar o nosso coração através dessa mensagem. Nós vemos aqui vários textos, e esses textos inspirados mostraram qual deve ser o nosso propósito como igreja, de pregar o evangelho, a verdade presente. Então Deus quer falar com você nesse final de semana, para que possamos despertar do sono espiritual e cumprirmos a nossa missão como igreja. Amém? Então vamos nesse momento cantar mais um hino em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos cantar o hino 275. Convidamos aqui o Ministério de Louvor. Coloquemos todos de pé.
desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Eu senti aqui o desejo de fazer algo diferente na oração. Geralmente quem ora é o pregador, né? Mas como eu falei do meu mestre Campos, e eu tenho certeza que tem alguém lá nos assistindo, o que é esse Campos, hein? Que talvez não conheça Francisco Campos. Eu quero convidar o meu mestre Campos que vem aqui à frente e você vai fazer a oração. Esse é o Campos, né? Que vai orar com a gente aqui. Esse é meu mestre Campos. Tá bem? Vamos orar. Oremos. Bondoso Pai Celestial, nesse instante em que nos colocamos em Tua presença, estamos agradecidos por tudo que Tens bondosamente feito por nós. Especialmente Te agradecemos porque Tu nos dás o privilégio de participarmos no Ministério da Reconciliação, levando esse Evangelho Salvador, as boas novas de salvação a todos aqueles que precisam, necessitam receber a salvação eterna. Obrigado, Senhor, pela mensagem tão oportuna que tivemos nesta noite. Obrigado porque Tu nos dás a certeza de que Tu nos chamastes para realizar esta importante obra, que possamos nos unir como igreja, como responsáveis e guardiões desta importante mensagem, que possamos nos unir para compartilhá-la ao mundo, para que muitas almas sejam salvas para o Teu reino, para que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Amém. Abençoe, eterno Deus, este seminário que está se iniciando hoje, que Tu possas estar com o Teu Espírito Santo, tanto iluminando os mensageiros, como também nós que estaremos ouvindo, para que possamos juntos aprender técnicas importantes de semear a Tua palavra, para que o objetivo, que é a salvação de almas, seja plenamente alcançados. Nos dê, portanto, a Tua graça e Tua paz, e, sobretudo, o batismo com o Espírito Santo, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos ocupem seus lugares por alguns minutos. Nós iremos cantar mais um hino em louvor e gratidão a Deus. Convido aqui a equipe de louvor. Enquanto será recolhida uma oferta. E também vamos ter aí na tela o QR Code, também os dados aqui da igreja, para que você possa ofertar ao Senhor também. Então vamos agradecer a Deus através das nossas ofertas. Então, vamos cantar Te Agradeço. Vamos cantar com todo o coração.
Todos de pé. Pai nosso que está nos céus, mais uma vez te agradecemos pela sua oferta, que essa mesa venha servir para o bom andamento da sua causa aqui nessa terra. Te pedimos essas bênçãos agradecidas a todos que doaram, aqueles que não doaram. Tu conheces cada uma delas. São as bênçãos que te pedimos, já agradecido, doce nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reine para sempre. Amém. Então vamos inclinar nossa fronte para a conclusão. Em nome do nosso Salvador Jesus, concluímos este culto, que a sua graça, a sua paz esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então boa noite a todos os irmãos. E os irmãos estão despedidos até amanhã, a Escola Sabatina às 9 horas. E todos os internautas, agradecemos a sua audiência, que Deus conceda uma bênção especial para cada um de vocês e aguardamos vocês também amanhã. Na parte da manhã, acredito que alguns vão estar congregando em suas igrejas, mas na parte da tarde nós vamos reiniciar o treinamento e o seminário desse final de semana. Então eu conto com vocês e vamos compartilhar o link para todos os nossos queridos irmãos, amigos, as redes sociais da sua igreja. Então vamos comunicar para que todos possam assistir o seminário e sejam beneficiados com as mensagens. Agradeço a todos, que Deus abençoe. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Espírito de Deus, esteja hoje aqui, enche-me com teu poder, faz morada em mim. Fonte de água viva, flui em meu viver. Tu és fiel consolador, vem tomar meu ser. Espírito de Deus, esteja hoje aqui,
Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Enche-me com teu poder, faz morada em mim. Enche-me com teu poder, faz morada.